Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como comprar imóveis desvalorizados muito abaixo do valor de mercado. E não, eu não vou falar sobre leilão de imóveis, é outra coisa. A gente pode aqui falar de house flipping, compra, reforma e venda, como achar esses imóveis de maneira muito interessante, mas eu não vou falar especificamente de leilão. São outras estratégias que a gente utiliza para comprar esses imóveis antes ainda deles irem a leilão. Então a gente parte de algumas premissas. A gente não pode confundir imóvel barato e imóvel desvalorizado. O que a gente quer são imóveis desvalorizados, né? Tem um preço ali de referência, a gente quer comprar abaixo desse preço para vender pelo valor que ele de fato vale. Enquanto o imóvel barato, muitas vezes ele é barato porque é em uma zona que não é muito procurada, não tem alta demanda e ele é naturalmente nesse valor já barato. Não necessariamente ele vai servir para a gente comprar abaixo do valor que ele de fato vale, se ele já é barato por natureza, vamos dizer assim, né? Porque o valor dele já é precificado daquela forma. Dito isso, por que a gente não vai falar de imóveis de leilão aqui especificamente? A gente tem outras metodologias específicas que são para comprar imóveis nesses leilões, mas a gente parte da premissa de que sempre tem alguém precisando vender esses imóveis aí perto de você na emergência, que eu chamo de ponto de compra antes de que eles vão a leilão ali. A pessoa está precisando realmente vender esses imóveis. Eu posso dar aqui como exemplo os dois últimos imóveis do Rio de Janeiro que foram comprados com essa metodologia, com essa estratégia. Um exemplo recente foi um comprado por 365 mil e ele foi vendido logo em seguida, depois de algumas melhorias, por 530 mil reais, tá? Isso deu uma margem de lucro líquido, tá? Depois já de todas as deduções, de mais do que 80%. Isso é uma margem excelente quando a gente fala de house flipping, né? Compra de imóvel desvalorizado para reformar e vender em seguida. E esses imóveis podem ser comprados dessa forma não só para investimento em house flipping, eles podem ser comprados dessa forma porque você quer morar nesses imóveis, algum parente seu, algum amigo, ou quer investir nesses imóveis para alugar por temporada, alugar de maneira fixa. Então, há várias metodologias que a gente utiliza para conseguir comprar esses imóveis nessas condições. Um outro exemplo recente do Rio de Janeiro que eu ia dar, e já vou passar agora, é o seguinte: um imóvel que foi comprado de 2 quartos pelo valor de 520 mil, né? Foi comprado por 520 mil, foram feitas as melhorias, né? Foram feitas as reformas necessárias otimizadas e ele já está anunciado por 790 mil. E isso não é mágica, isso é uma metodologia que eu vou explicar para vocês agora. Você vai descobrir como comprar esses imóveis de maneira desvalorizada. E quais são essas premissas, né? Sempre tem alguém aí perto de você. Você deve ter visto já várias vezes aquelas plaquinhas de vendo, né? Que já estão há um tempão ali naquele determinado imóvel. Você sempre passa por ali e observa essa plaquinha, já está tentando vender há um tempo. Muitas vezes essas pessoas chegam num ponto em que elas precisam vender de qualquer forma, né? Quando a pessoa está com a plaquinha ali há muito tempo, pode ser duas coisas: ou ela não quer vender, não está precisando, ou ela não se deu conta ainda de que para vender ela vai ter que baixar muito o preço, porque o imóvel dela pode não estar nas melhores condições. Tem muita gente que tem aversão à obra, à reforma, e acaba optando pelos imóveis já reformados. E é nisso que a nossa estratégia funciona muito bem, que a gente muitas vezes acaba comprando esses imóveis desvalorizados, muito abaixo do valor de mercado, para reformar e vender em seguida com lucro. Então, quais são a maioria desses casos? A pessoa pode estar passando por um processo de dívida, que ela pode estar enrolada financeiramente, ver aquele bolo de juros sobre juros ali aumentar cada vez mais e se ver numa situação em que ela tem que vender o imóvel na emergência para sanar essa dívida, pelo menos parcialmente ou integralmente. Tem situações em que a pessoa está se divorciando e aí precisa vender o imóvel para fazer a partilha, a divisão daquele bem com o marido, com a mulher, e aí tem que vender às vezes na emergência, não pode ficar esperando muito tempo porque precisa daquela renda para outras coisas. A pessoa não estava às vezes contando com o divórcio, se depara com essa situação e não há maneira de dividir os bens delas senão através da venda às vezes desse imóvel na emergência, né? E aí tem que botar um valor mais barato porque todo mundo que tem que vender com pressa acaba tendo que descer o preço para vender logo. Mudança para o exterior. Mudança para o exterior é muito comum quando a pessoa, às vezes, a trabalho é transferida para algum local, né? Seja para outro estado, seja para outro país, e às vezes se depara numa situação em que tem que vender o imóvel também na emergência para levar consigo esse dinheiro, para fazer qualquer outro tipo de investimento ou alguma coisa assim. E tem também as situações de emergência médica, né? Muitas vezes essas situações não são esperadas e as pessoas se deparam com essa emergência e não tem plano de saúde ou não se planejaram para aquilo, ou é alguma situação que o plano de saúde da pessoa não cobre, e é muito comum as pessoas terem imóvel que não são às vezes até o imóvel que elas moram, mas elas estão com esse imóvel alugado para alguém e tem que vender de uma hora para outra, porque a emergência médica não pode esperar. Então, ela para vender rápido, o que ela faz? Ela baixa muito o preço e consegue vender praticamente do dia para a noite, entre aspas, né? Uma expressão muito usada, mas eu já vi muitos casos em que a pessoa vende no mesmo dia, assim, quando ela bota um preço muito baixo, já divulga ali para alguns corretores e alguém já vai lá e dá o sinal para garantir o imóvel naquela condição. Então, não quer dizer que não valha imóvel de leilão para esses investimentos. O que quer dizer que a nossa metodologia que eu estou
estou explicando agora não foca nesses imóveis de leilão, foca nos imóveis antes deles irem a leilão, num passo atrás ali, quando a pessoa está tentando vender esse imóvel, às vezes no desespero, às vezes na pressa, às vezes sem fazer muita conta, e a gente encontra essas oportunidades. De que maneira a gente encontra essas oportunidades? A gente vai citar aqui algumas delas. Algumas dessas maneiras fazem parte do nosso método. Você deve estar se perguntando, mas quando eu procuro esses imóveis nos portais, no Zap, no Viva Real, no LX, eu nunca encontro esses muito baratos do que você está se referindo aí, Ramiro. E é pelo seguinte, esses imóveis não param ali por muito tempo, se é que eles chegam ali a esses portais. Você imagina que uma pessoa que está vendendo com emergência, de alguma forma tirou fotos desse imóvel para mostrar, e muitas vezes os corretores já têm potenciais compradores para os quais eles apresentam esses imóveis, no caso somos nós, né? E a gente muitas vezes dá um sinal nesses imóveis antes de que eles vão parar nesses portais aí de Zap, Viva Real, LX ou sites da própria imobiliária pelo qual esse vendedor está oferecendo. E aí como é que eu faço então, Ramiro, para entrar nessa boa aí, para entrar nessas listas, né? Primeiro a gente tem que calcular a média dos reformados naquela região que a gente tem como alvo. Vamos supor que a gente esteja falando aqui do Rio de Janeiro, do bairro de Copacabana. Eu já tenho ali decorado, entre aspas, né? Eu calculei a média dos reformados em Copacabana de 2 quartos, sem vaga de garagem, a média dos reformados com vaga de garagem. Então eu sei quanto eu posso pagar no metro quadrado naquela região, né? Até que ponto abaixo do valor daqueles reformados eu consigo pagar para que encaixe ali uma reforma, para que eventualmente eu vá investir dessa forma no imóvel. Da mesma forma, se eu fosse morar no imóvel, eu também já teria essa média ali calculada para saber quanto eu consigo chegar ali num valor relativamente abaixo do preço barato, para que eu consiga eu mesmo reformar esse imóvel e ir morar nesse imóvel. E por que eu digo reformar? Porque na maioria dos casos, quando a pessoa está aceitando uma proposta muito baixa pelo imóvel, esse imóvel não está reformado, porque se a pessoa está precisando de dinheiro de uma forma ou de outra, na maioria dos casos ela não gastou, né, recentemente nessa reforma. Há casos em que a reforma é muito tranquila de ser feita, às vezes é uma coisa mais superficial, e há outros em que aquele imóvel não é atualizado há muitos anos, né, 20, 30 anos, e aí sim tem que mexer em hidráulica, elétrica e tudo aquilo que a gente já sabe. Então, quais são essas maneiras, né? O site das imobiliárias às vezes chega a ter essas oportunidades também. A gente vai mapear as imobiliárias dessa região, porque nem sempre vai parar. Se você estabelecer uma rotina de olhar esses portais de tempos em tempos, seja Zap, Viva Real, Casa Mineira, o site que você tiver preferência aí da sua região, você vai ver que de vez em quando esses imóveis aparecem sim, se você tiver uma frequência com a qual você olha, e tiver os filtros e alertas ativados de maneira correta, baseado no valor que você considera até o limite de que você consegue pagar para que encaixe essa possível reforma e aí você consiga vender com lucro ou ir morar nesse imóvel por um valor muito mais barato. Para isso você tem que calcular a média dos reformados daquela região e aí a gente tem planilhas que auxiliam bastante nesse sentido. E o que acontece? A gente viu lá a questão do site das imobiliárias, por quê? Porque muitas vezes aquele vendedor confia numa imobiliária da região, tem um corretor que é amigo e essa imobiliária é pequena, ela não coloca em grandes portais, você só vai encontrar alguns achados, algumas oportunidades, se mapear as imobiliárias da região, tiver em contato frequente com esses corretores, mapear quais são esses sites dessas imobiliárias. Outra fonte muito interessante é você, depois de mapear a região na qual você quer morar ou investir, você de tempos em tempos manter o contato com o síndico desse prédio, com o porteiro. Aparecem muitas oportunidades através deles, né? Seja de compra, seja de venda, movimenta-se muita coisa ali, não só por corretores, mas também pelos porteiros, pelos síndicos ali dessa região, os quadros de aviso desse prédio, né? Não adianta só você olhar de tempos em tempos se tem algum imóvel vendendo. Se você colocar ali um compro, pode ser que muita gente que já esteja inclinada a vender o imóvel fale, poxa, mas tem gente comprando aqui, que bacana, então vou ligar para ver até quanto essa pessoa paga nesse imóvel aqui que eu tenho. Acaba sendo uma fonte muito interessante também, além dos porteiros e dos síndicos, você prestar atenção e de repente se permitirem colocar esse aviso de compra ali com o seu telefone nesse quadro de avisos desse condomínio que você tem como alvo naquela região. E os corretores da região, como é que você chega neles para saber de antemão desses imóveis de oportunidade? Muitos desses corretores se utilizam sim de Zap, OLX, Viva Real, esses portais todos, dos sites das imobiliárias, e outros às vezes só tem uma agenda de papel ali. E eu recentemente recebi um imóvel de oportunidade que foi exatamente assim. Um corretor desses com os quais eu mantenho contato, ele me ligou, me trouxe até a sala dele e me mostrou uma agenda de papel onde ele tinha os valores de alguns imóveis ali daquela região. Esse corretor ele não sabia nem acessar site, mexer em computador, celular, ele tinha noções básicas. É um senhorzinho que é muito moda antiga e a gente não pode descartar essas oportunidades, essas pessoas que trabalham à maneira antiga. A gente acaba perdendo muitas oportunidades justamente por não considerá-las. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode chegar no Google, por exemplo, digitar imobiliárias ali naquela sua região alvo e ver o telefone de várias dessas imobiliárias e você deixar avisado, eu pago até X no metro quadrado do imóvel com essas características aqui, por exemplo, um 2 quartos em Copacabana. Quando aparecerem essas oportunidades, algum corretor ali da vez, né, vai entrar em contato com você
você e vai te falar dessas oportunidades. A partir desse momento, quando o corretor entrou em contato com você recebeu essa ligação de maneira passiva ali nesse momento, você deixa ele avisado que paga até X o metro quadrado e que é para ele avisar os outros corretores com os quais ele tem parceria. Então, conforme você for visitando o site das imobiliárias e o próprio portal e entrando em contato, mandando mensagem, perguntando se não há outros até determinado valor ali que você está disposto a pagar, pode falar que é para morar, mas que você tem até X só de carta de crédito ou que você consegue pagar até Y. Não precisa nem deixar claro que é para investimento, apesar de que com o tempo muitos corretores vão sacar que por você delimitar o valor que você paga no metro quadrado, eles vão entender que é para investimento, mas para eles pouco importa, né? Eles querem, no final das contas, unir a ponta compradora com a ponta vendedora e é aí que eles ganham essa comissão. Então, com o tempo, você vai passar a ter o contato desses corretores e pede para entrar nessas listas de distribuição para que eles te mandem em primeira mão também, todas as vezes que chegar até eles um imóvel naquelas características que você quer, tá? Isso é uma outra fonte e um pulo do gato muito interessante. Essas redes sociais, por exemplo, a gente tem também comunidades em Facebook, algumas coisas dos bairros ali em Instagram, coisas assim, aparece muita coisa interessante, tá? Tem gente que não quer divulgar os seus imóveis nos grandes portais, tem medo de que alguém vai visitar e pode ser pessoa desconhecida, tem receio e vai colocar às vezes numa comunidade ali em que um grupo está mais restrito, eles sabem que são moradores ali da região e tudo mais. Você pode pedir para participar dessas comunidades e ficar sabendo também de antemão desses imóveis que possam ser de oportunidade ali também. E não são apenas imóveis em mau estado, né? Apesar de eu ter comentado anteriormente que na maioria dos casos a gente precisa fazer alguma reforma ali para adequar esses imóveis, mas eu já vi muitas situações, inclusive comigo, que imóveis de oportunidade surgiram e eles estavam em excelente estado, né? Nem pintar eu precisei em alguns dos casos. Por quê? Justamente porque se enquadrava em alguma daquelas situações que eu citei anteriormente, que havia acontecido no último caso uma emergência médica familiar, né? E a pessoa viu que o plano de saúde dela não cobria aquela determinada situação, de uma hora para outra ela teve que vender na emergência aquele imóvel, né? Aquele imóvel estava ocupado por um inquilino e aí a pessoa pagou a multa para o inquilino sair, eu não sei como é que estava o contrato dela com esse inquilino, mas o fato é que ela vendeu e muito rápido esse imóvel. No caso, eu soube através de um corretor que veio justamente passivamente falar para mim, olha, apareceu aqui um imóvel no condomínio que você tem como alvo, o imóvel tem essa característica, eu ainda não botei no site da imobiliária, ainda não botei em portal nenhum, gostaria de saber se você tem interesse em visitar para eventualmente fazer um sinal. E aí com esse sinal você garante que esse imóvel de alguma forma, se você quiser, vai ser seu, porque esse sinal, se você desistir, você perde, e se o comprador por algum motivo não quiser mais vender para você, ele tem que te devolver esse sinal em dobro. Então é muito interessante que se você visitou um apartamento, se você está com a carta de crédito ali pronta, se você tem o dinheiro para comprar ele à vista ou através desse financiamento, é muito interessante que você, ao ver e viu que encaixou nas suas contas, na análise de viabilidade que você fez, você sabe que está num valor legal, visitou, já viu mais ou menos o que tem que ser feito ou não nesse apartamento, que tipo de obra ele vai precisar, você dá esse sinal para garantir que esse imóvel vai ser seu, senão, se ele for realmente uma oportunidade muito boa, é muito provável que outra pessoa visite ali ele no dia seguinte ou 2 dias depois e dê um sinal antes de você e você fica a ver navios, né? Isso também vai muito ao encontro da recomendação que a gente dá de, ao fazer essas visitas, você já ter minimamente uma carta de crédito ali aprovada pelo banco. Isso garante que quando você vá nessa visita, o vendedor e o corretor te levem a sério. Por quê? Porque tem muito curioso que vai visitar imóveis, né? Você vai ver que é muito comum, né? Quando você começar a entrar no mundo dos imóveis, você vai notar que é muito comum que as pessoas visitem por curiosidade, quer ver que tipo de decoração que tem, o que foi feito ali, de que cor que foi pintado, e elas visitam como curiosos e não como potenciais compradores. Se você tem uma carta de crédito na mão, significa que caso você queira comprar esse imóvel, no momento que você dá o sinal, depois leva as documentações do vendedor e do próprio imóvel para o banco, poucos dias depois, esse vendedor já pode receber o dinheiro do banco caso seja feita essa venda. Em muitos dos casos é tão bom quanto à vista, né? Então, realmente só valeria a pena comprar um imóvel à vista se você, de fato, tivesse uma situação de emergência imperdível na qual não pudesse servir a financiamento, a pessoa não pudesse esperar por algum motivo esses poucos dias, que eu acho pouco provável que isso aconteça na verdade, ou se a pessoa por algum motivo quiser te dar um desconto muito grande caso você compre esse imóvel à vista. Senão você deixa o seu dinheiro ali investido onde ele está, na carteira de ações, na renda fixa, onde quer que esteja investido esse seu dinheiro, você não precisa fazer com que ele deixe de trabalhar para você de outra forma e você faz uma carta de crédito de financiamento bancário que você consegue assim exponencializar o seu lucro, né? Você investe somente a entrada desse imóvel
imóvel, eventualmente a reforma. Se você for fazer em parceria com alguém que invista, você nem precisa entrar com o dinheiro e aí consegue fazer esse investimento. Então, o que acontece? Citei algumas maneiras de você identificar esses imóveis de oportunidade, como entrar nessas listas dos corretores. Há várias outras formas também de fazer com que você receba em primeira mão esses imóveis de oportunidade, e eu hoje faço isso, me dedico a isso integralmente, né? Eu e muitos alunos já vêm fazendo isso também, que é o quê? É viver de compra de imóveis de oportunidade para reformar e vender com lucro em seguida, fazer house flippings. Isso começou porque eu já vinha fazendo isso há mais de 10 anos em paralelo ao meu trabalho, e num dado momento eu me dei conta de que eu fazia o imposto de renda no final do ano e percebia que eu ganhava mais dinheiro, às vezes com aquelas transações ali, do que com o que eu tinha de excedente ali na minha CLT, o dinheiro que eu juntava ali depois de trabalhar no final de cada mês. Então, quando eu ia fazer a apuração anual, eu falava, poxa, tá dando certo isso daqui, né? E aí eu passei recentemente a me dedicar integralmente a isso, né? Compra, reforma e venda de imóveis com lucro, ou seja, a esses house flippings, né? E de tanto fazer essas transações, né? Eu comecei a ver o que dava mais certo, o que dava mais errado, como era o caminho ótimo nisso. E por eu trabalhar com planejamento financeiro durante muitos anos, eu passei a aplicar essas técnicas de orçamento, de custeio, de como analisar a viabilidade financeira, passei a aplicar também aos imóveis em que eu fazia, né? Então eu cheguei ao ponto de otimizar tanto essas reformas que eu fazia, essas compras, que eu transformei isso num método, né? Esse método se chama trade imobiliário. Então existe um ponto ótimo de compra, existe um valor excelente que você usa nessa reforma para não fazer nem de mais nem de menos, deixando assim dinheiro na mesa. Existem estratégias para posicionar esse imóvel no momento da venda, tanto de fotografia, deixar ele mais atraente através dessa reforma e das fotografias, como posicionar aquele anúncio, em que valor eu coloco para vender ele de maneira mais rápida. Tudo isso já feito anteriormente na análise de viabilidade. E a gente também tem planilhas específicas que você preenche, ela já dá para você a viabilidade ou não. Então esse método hoje te ensina todo o processo, ele tem planilhas de apoio, de orçamento, de cronogramas, checklists, estatísticas, essa análise de viabilidade que é importantíssima da gente fazer. E se você quiser saber mais sobre esse método que eu estou comentando aqui, o trade imobiliário, basta ir na descrição desse vídeo que eu falo muito mais sobre ele lá. Te vejo lá, obrigado pela atenção.